Bem-vindo você que de ponta a ponta do Brasil está acompanhando a Canção Nova, nosso Além da Notícia, hoje falando sobre este tema que interessa a todos, fake news, notícias falsas. E atenção, Davi e Miguel, eu vou trazer aqui um pequeno trecho da mensagem do Papa para o próximo Dia Mundial das Comunicações, 13 de maio. Essa mensagem sempre sai com antecedência, o Papa se antecipa e envia uma mensagem para os comunicadores do mundo inteiro. E nela, o tema, inclusive, deste ano é fake news, não é? E nela o Papa, quando responde como podemos reconhecer as notícias falsas, ele faz a seguinte abordagem. Com efeito, é preciso desmascarar uma lógica que se poderia definir como a lógica da serpente, capaz de se camuflar e morder em qualquer lugar. Trata-se da estratégia utilizada pela serpente, o mais astuto de todos os animais, a qual se tornou nos primórdios da humanidade artífice da primeira fake news, que levou às trágicas consequências do pecado, concretizadas depois no primeiro fratricídio e em inúmeras outras formas de mal contra Deus, o próximo, a sociedade e a criação. O Papa, ele trata como, de fato, algo serpentoso, a mentira, a notícia falsa, aquilo que é provocado deliberadamente. Exagera o Papa aqui, gente? Não, eu até é a lógica da serpente. Adorei a coisa, porque na verdade ela é criada num serpentário mesmo. A fake news é uma fábrica, existem fábricas de fake news, né? E é até um bom nome para a gente começar a colocar nas fábricas que fazem essas fake news, né? E quando ele fala em fábrica, é isso mesmo. Você tem, principalmente em países, por exemplo, há muitas denúncias de que essas fábricas são muito intensas em países como a Rússia, Uzbequistão, uma série de outros países que muitas vezes ficam um pouco fora da esfera, vamos dizer, do mundo ocidental tecnológico, mas que operam essas tecnologias avançadas, onde você tem fábricas de notícias falsas. Você tem pessoas que são contratadas para criar informações para distribuí-las pelo mundo inteiro, dependendo de quem está contratando, e muitas vezes tem até governos por trás disso. Então essa ideia de fábrica existe e realmente é um serpentário. Não, e a ideia da serpente, porque a serpente, na verdade, ela é astuta, né? No exemplo bíblico, ela engana, né? Ela ludibria, camufla e ludibria a sua vítima. E a fake news... Até a mordida fatal. Sim, a fake news é isso, exatamente. Ela é feita sob medida para que a pessoa passe adiante. Então, quando nós recebemos uma fake news, nós às vezes até falamos, por que a pessoa está repassando isso? Porque evidentemente é uma notícia verdadeira. Mas a pessoa que repassou tinha a notícia como verdadeira. Ela é uma notícia evidentemente falsa, mas a pessoa que repassou tinha a notícia evidentemente como uma notícia verdadeira, porque ela foi levada àquilo. Ela caiu exatamente na malícia da serpente. E eu imagino que nós aqui já recebemos notícia falsa. E eu já repassei. E depois fiquei extremamente aborrecido comigo mesmo. Ronaldo, hoje eu virei um militante contra a notícia falsa. Se eu recebo uma informação, porque a notícia falsa dá para você, já numa primeira abordagem, já dá para você saber que aquilo está esquisito. Por exemplo, não cita, não tem data, não tem fonte, não tem absolutamente nada. Esses dias, por exemplo, eu recebi uma pessoa que subiu num poste, provavelmente embriagado, foi eletrocutado e caiu. Esses dias isso vazou pelo Brasil todo. Isso foi um fato ocorrido em 2016, no discurso da Dilma lá em Sergipe. Aí a pessoa pega esse vídeo, que ocorreu em 2016, o pessoal já esqueceu desse vídeo, e coloca como se estivesse na manifestação do Lula, por exemplo, em Curitiba. E tira os dados de identificação. Tira os dados. Então, é o seguinte, desconfiou. Se não tem... Porque quando você vê uma notícia no UOL, no Globo, na Globo, no Estado de São Paulo... Por quê? Porque ali é diferente. Você pode até ficar meio desconfiado. Será que é bem verdade isso? Mas eles estão assumindo. Ou seja, eles têm uma história, eles têm dinheiro atrás daquilo, tem uma empresa que tem um nome a zelar. Agora, a notícia falsa vem sem nada. Ninguém assume. Aí diz, você não tem dado, você não tem a origem, o local, a hora... Hoje já tem até recursos melhores que, infelizmente, eles até utilizam como sendo, às vezes, de algum veículo. Até perigoso, porque às vezes ainda vem com uma forma, uma aparência de ser de um veículo. Olha, saiu na emissora tal assunto, e aí eles vão contando como se fosse uma verdade.
existem algumas regras. Sendo que fake aquilo news. foi camuflado. Existem algumas regras, por exemplo. Ele acabou de falar uma, desconfie. Tem que desconfiar. A segunda regra é desconfie. E a terceira regra é desconfie. E a quarta, cheque. Não, e aí depois, então assim, a primeira é desconfie, a segunda é consulte, dê uma procurada. E a terceira, na dúvida, não compartilhe. Porque o grande problema é o compartilhe. As pessoas compartilham a notícia que não sabem se é verdadeira. Até compartilham às vezes, será que é verdade? Mas aí manda para 1000 pessoas. E eu li um texto interessante, Ronaldo, esse negócio da notícia falsa, que os robôs, os chamados robôs, que multiplicam as informações, foi até pesquisa feita aí no âmbito, me parece, nos Estados Unidos. Se você divulga, os robôs propagam uma notícia verdadeira e propagam uma notícia falsa, em função é uma outra discussão que a gente pode fazer, a notícia falsa alcança 70% mais público do que a notícia verdadeira. Ou seja, também há uma predisposição, porque os caras trabalham com inusitado, com aquela coisa que te pega. Pô, aconteceu. Então, eles trabalham muito uma coisa que te pega na alma, que é a notícia verdadeira, por exemplo, a serpente, que a notícia verdadeira não pega. Então, em virtude da própria da recepção emocional, psicológica do cidadão, as pesquisas indicam que a notícia falsa tem uma capacidade, por si só, de avançar e se multiplicar e atingir um volume de gente muito maior do que a notícia verdadeira. Você vê como uma coisa é mais grave do que a gente pensa. Muito bem, olha, nós vamos agora dar atenção a você que também está em casa mandando sua pergunta, sua sugestão, seu comentário para cá. Eu quero cumprimentar agora o Reinaldo Martinuso, ele é de Cariacica, Espírito Santo. Boa noite, Reinaldo. Ele diz como fazer um trabalho de conscientização através de partido político quando eles não transmitem confiança. E realmente a gente está com essa crise de confiança no meio político. Partido político. Ronaldo, o nome do rapaz? Reinaldo. Reinaldo. Quase xará seu, quase Ronaldo. Reinaldo, a gente sabe que essa questão dos partidos políticos hoje, os partidos estão nas cordas do ringue. Mas os partidos políticos são legalizados. Os partidos políticos brasileiros, para efeito da justiça eleitoral, são partidos que cumprem a legislação brasileira. Então, ideologicamente, a pessoa pode ter uma opção por um partido A ou um partido B, também. Mas eu acho o seguinte, eu aposto muito na juventude partidária. Eu acho que qualquer partido, desde um partido pequeno ou um partido maior, a juventude pode ser um elemento decisivo para fazer a virada. Ou seja, não depender muito das estruturas partidárias. E eu estou dizendo o seguinte, não é dinheiro. Você, para ser um militante contra o fake news, você não precisa de dinheiro. Você precisa do seu celular e ter uma postura militante a favor da verdade. E ter um ideal. E um ideal. Então, por exemplo, qualquer partido, por pequeno que seja, vamos imaginar que a burocracia partidária não dá um apoio oficial, você pode reunir um grupo de militantes jovens ou velhos também e exercer essa militância independentemente da orientação da sua burocracia partidária. Então, eu acho que há um espaço para se militar, até porque, com a tecnologia atual, você pode ser um grande militante dessa causa sem gastar um único tostão. Tem mais perguntas aqui ainda. O Marcos José do Rio de Janeiro. Olá, Marcos. Ele gostaria de saber quais os principais cuidados que se deve ter, ou que devo ter, em minhas redes sociais para evitar as fake news. Acho que a gente terminou falando agora há pouco. Exatamente. Não compartilhar aquilo que não tiver certeza, né? Dar uma checada boa. A questão de desconfiar é muito importante. As pessoas têm que não se apaixonar. Se a notícia leva a uma paixão instantânea, pode ter certeza que aí tem coisa. Então, assim, desconfie. A melhor coisa é desconfiar. Aliás, o problema existe no mundo inteiro. Nós já sabemos que existe antes das nossas eleições. Os Estados Unidos foram engambelados no meio do pleito eleitoral deles. Nós temos como modificar, mas isso depende, ele dá uma sugestão, o Davi, dos partidos. Eu acho que existem, é claro que também existem vários outros, o Davi também concorda. Um deles é esse aqui, é a própria imprensa começar a trabalhar essa discussão, trabalhar esses temas e é muito valoroso que a Canção Nova faça esse programa, para a gente poder dizer isso, desconfie, não compartilhe, cheque a notícia, é muito importante.
Hamilton e Bianca em Belo Horizonte. Um abraço carinhoso a vocês, hein? Estão perguntando aqui, até que ponto as fake news, no caso do Brasil, podem decidir uma eleição? O que os nossos especialistas dizem também em relação ao Facebook? Está chegando o seu fim? Olha, essas grandes redes sociais estão chegando ao seu fim. Ao seu fim, não necessariamente. O Orkut, por exemplo, chegou ao seu fim. Então, mas eles estão chegando ao limite. Porque o que acontece? Por exemplo, no Brasil nós temos hoje 120 milhões de pessoas conectadas à internet. Nós temos 230 milhões de aparelhos de celular. Nós temos hoje aparelhos mais celular mais do que a população brasileira. Tem mais do que o rebanho bovino no Brasil, que é 215 a 220 milhões. Tem mais celular do que boi no Brasil. Então, vai chegando um momento em que essa coisa começa a chegar no limite. Por exemplo, nos Estados Unidos, a internet já alcança 98%, Estados Unidos não, acho que na Inglaterra, perto de 98% da população, no Brasil só 58%. Então, no Brasil, você ainda tem um espaço para crescer na internet, mas no celular, esse espaço já não é tão grande. Então, como organizações econômicas, elas começam a bater no teto. Então, aí elas precisam criar novos serviços, novos mecanismos, buscar outras formas de gerar dinheiro, porque do ponto de vista físico, elas batem no teto. Eu acho que é isso, eu acho que são empresas muito fortes hoje. Para você ter ideia, se você somar essas empresas de redes sociais, Facebook, Google, se você pegar a Amazon junto e tal, já é quase $1 trilhão, 10% do PIB americano em valores. Então elas são muito fortes. Então é uma luta desigual, mas eu acho que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela asfixia, ela por ser de fácil acesso, ela também permite que do lado de cá, independentemente de ter marco legal ou não, permite que o cidadão também reaja e consiga começar a colocar o trem nos devidos trilhos. Vou pegar uma palavra sua, mecanismos, e refaço a primeira pergunta deles aqui. No caso do Brasil, fake news podem decidir a nossa eleição? Infelizmente, é um risco. É um risco. É um risco. Nós, do Conselho de Comunicação Social, estamos também, junto com o TSE, trabalhando mecanismos que podem ajudar a tentar evitar, mas infelizmente isso é um risco. Nós tivemos numa eleição para presidente da República há uns 30 anos, um presidente de uma federação de indústrias que disse que os empresários iriam embora, e aquilo era um boato, era uma fake news, né? E aquilo afetou o pleito eleitoral naquele momento. Há quem diga que afetou de fato. Então, nós estamos hoje com um problema muito maior. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas é um risco. E agora é interessante dizer o seguinte, que isso não é coisa de mocinho e bandido. Tipo assim, a direita usa fake news, a esquerda não usa fake news. Não, todo mundo usou. Ou seja, as últimas notícias, informações que se tem das últimas eleições, todo mundo usou fábricas de notícias falsas, robôs. Então, tudo que tem de ruim dentro desse e ruim no sentido quando é mal usado, porque se for bem usado, não é? E depois tem o seguinte, tem uma coisa importante que as pessoas precisam saber. A fake news não necessariamente é desabonadora. Às vezes a fake news é uma notícia abonadora. É uma mentira para o bem da pessoa. Falando bem de alguém, falando alguma coisa que ela vai fazer de positiva, mas que, na verdade, é mentira. É o outro aspecto dela. A fake news, ela nem sempre é notícia desabonadora, tem que tomar cuidado também com isso. A Justiça Eleitoral Brasileira, nós tivemos recentemente com o ministro Fux, o presidente do nosso conselho, eu estive. E eu acho que é que vai ser um grande Eu acho que a Justiça Eleitoral tem um grupo trabalhando, eu acho que ela vai ter um papel muito importante para impedir que as fake news podem até influenciar parcialmente, mas pelo menos não decidam o destino eleitoral brasileiro. Bom, mais perguntas aqui ainda. O Moisés, lá de Alagoas, tudo bem, Moisés? Ele diz assim, com a tecnologia hoje, não seria possível rastrear a fonte da informação, uma vez que tudo na internet deixa rastros? Mas não é aquilo que justamente a gente tem percebido que está sendo descoberto? Essas máquinas, essa fábrica de notícias falsas que vem dos computadores? A origem, às vezes, é impossível descobrir. É impossível descobrir. Uma
receber uma notícia falsa no WhatsApp e as pessoas multiplicarem ela aos milhões em 1 minuto, não se sabe a origem dela. Ronaldo, eu diria o seguinte, nós temos um empresário aí que está envolvido, está até encarcerado nessa questão do Lava Jato. Eu vi uma matéria esses dias aí, dizendo que a Polícia Federal conseguiu resgatar 30 mil páginas, ou seja, coisa que ele já tinha deletado há mais de 10 anos. A Polícia Federal resgatou tudo no computador dele. Então, tecnicamente, há condições de fazer? Tecnicamente, há condições de fazer. Qual é o problema? Uma coisa é pegar o computador do empresário, que tem toda uma equipe de investigação, o computador que vai para os Estados Unidos, e o pessoal trabalha em cima daquele computador, e aí consegue resgatar, porque você tem que gastar muito dinheiro nisso, gente, recursos humanos. E outra coisa é você pegar uma sociedade onde milhões de fake news, milhões de usuários estão soltando notícias falsas, alguns de forma criminosa, outros até de boa fé, tá certo? E você não tem como Estado investir para pegar todo mundo ao mesmo tempo. Então, e aí que está o impossível. Aí está o impossível. Pode pegar aquele ato criminoso que realmente, por alguma razão, teve um impacto em um assassinato, de um roubo, aquela coisa específica tem. Se quiser tem, tecnicamente tem condições de pegar. Agora, como isso você mede aos milhões, o Estado brasileiro ou qualquer Estado do mundo não consegue. Então esse é o problema colocado, se a gente pode fazer a triagem ou não pode. Dá para fazer, mas não há recurso suficiente para que isso seja possível. O assunto é importantíssimo e está também muito agradável. Então você continue aí, a gente vai para o intervalo, volta já já para o último bloco do nosso Além da Notícia de hoje.